Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a um novo estudo da Palavra de Deus, uma nova série que vamos começar hoje de estudos, que orando para Deus a respeito, pedindo orientação, Ele nos direcionou a olharmos para os evangelhos sinóticos. Nós já estudamos o Evangelho de João, que foi o nosso primeiro estudo, aliás, e agora teremos a oportunidade de olhar para os outros três evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Espero que a gente tenha uma oportunidade nesse momento de entender ainda mais sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente estuda a Bíblia como um todo, a gente vai perceber a ação de Jesus na história. Vai nos mostrar a vontade do Pai, vai nos mostrar o poder do Espírito em agir. Mas alguns livros específicos, como os Evangelhos, eles nos mostram detalhes mais acurados, principalmente no caso de Jesus, da sua primeira vinda. Então penso que vai ser uma oportunidade maravilhosa da gente enxergar ainda mais do que nós já temos estudado a respeito de Jesus, principalmente de quando estudamos o Evangelho de João, que foi nosso primeiro estudo, para conhecermos ainda mais a humanidade, a santidade, a perfeição, de Jesus. Se no estudo de João nós olhamos muito para essa questão da sua divindade, não que aqui nós não vamos perceber também, não é isso? Mas esses três evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos, então Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos olhar muito nessa vertente de Jesus por outras perspectivas, além da perspectiva divina de que nós conhecemos lá no estudo de João, mas principalmente da sua encarnação aqui, nesse sentido humano, na sua obra, nessa direção. Para começar, eu queria que a gente pudesse entender o que significa a palavra evangelho. Então, quando nós estamos falando ali desses 4 livros, que tem uma literatura muito específica, o pessoal fala até que é um estilo literário independente, que tem vários outros estilos dentro, narrativas, parábolas, história, mas que tem lá um tipo específico desses 4 livros. Eles querem nos dizer para a gente uma boa notícia. Então, se a gente pegar no grego o significado de evangelho, a gente vai perceber que nos dirige a uma boa notícia. E que boa notícia que nós temos? Deus entrando na história. Vejam, gente, isso quer dizer que não é que Deus saiu da história um dia de forma global. Quando eu digo entrando, é Ele estando dentro ali da história, como um homem. É nessa direção que eu quero dizer. Não é que Deus nunca participou, Deus criou as coisas, saiu e deixou as coisas. Não é isso. Estou dizendo no sentido dele como homem se tornar um participante ativo ali. Também ele sempre participou de forma lá do seu trono, mas agora ele está entrando na história. Para quê? Para trazer a reconciliação, para trazer o resgate, para trazer a salvação do homem por meio de um homem, por meio de um judeu, por meio do seu filho. De modo que todo aquele que hoje se arrepende do seu pecado, olha para Jesus Cristo, torna-se justo diante de Deus, mesmo sendo injusto, torna-se justo e vai então ter esta reconciliação com Deus. A gente pensa muito na questão da vida eterna, e aí teremos a vida eterna, mas mais do que isso, gente, é estarmos reconciliados com o nosso Criador, com o nosso Deus, com a nossa fonte, com a nossa rocha. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que agora Deus está habitando conosco, tabernaculando. Eu falo muito essa palavra, porque a gente olha para o Antigo Testamento, lembra da glória de Deus se manifestando no tabernáculo que Deus propõe para Israel, depois no templo e daí por diante. Agora não, agora ele está tabernaculando como um homem e habitando no meio do seu povo. Tudo isso para quê? Para cumprir o seu propósito, que é trazer salvação. Então, essa é a boa notícia. É isso que a gente vai olhar para os evangelhos, é isso que a gente olhou para João. E quando a gente fala no termo sinótico, então a gente fala o evangelho é a boa notícia. E sinótico, o que quer dizer? Quer dizer que ele a palavra sinótico tem a ver ótica, sinônimo ótica, a mesma fonte, Então
esses três evangelhos parecem que usam a mesma fonte, tem uma visão mais parecida, não quer dizer que são iguais, mas mais parecidas, diferente de João, que tem... João, ele foi uma testemunha ocular, né, de João, como nós vamos perceber que Mateus aqui foi também, provavelmente Marcos, né, que apesar de não ser um dos 12 apóstolos, provavelmente viveu ali, foi um dos discípulos de Jesus, talvez um dos 70 que foram enviados, ou até quem acompanhava ali Jesus, e Lucas, que é o único, aliás, Lucas tem uma particularidade, ele é o único não judeu a escrever um evangelho, ele é um gentil, né? Lucas era um médico, amigo de Paulo, mas Lucas faz uma pesquisa, né? Ele é indicado lá por Teófilo para ir fazer uma pesquisa de modo que ele pudesse entrevistar testemunhas oculares, penso que até entrevistou Maria, por exemplo, a fim de que pudesse escrever seu evangelho, né? Então nós vamos perceber isso em relação a eles, né? E o caso de Lucas em particular, ele deve ter usado também como base o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos para poder escrever o seu, ou seja, então esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão trazer muito essa coisa, as histórias mais parecidas, né? Talvez numa mesma ótica. Lembrando que nós vamos estudar daqui a pouco que cada um tem seu propósito específico, foi escrito por um povo específico, mas dentro dessa leitura, diferente dessa questão de João, então, que foi escrito, né? Eu até, quando a gente estudou João, a gente estudou agora recentemente as 3 cartas, falei muito isso, né? João, ele estava ali no momento, já quando ele escreve seus escritos, né, nesse propósito de defender Cristo como Deus, porque já existia uma corrente dentro da primeira igreja ali, acontecendo, de que Jesus, algumas heresias, né? De que Jesus não era Deus. E ele tem esse propósito. Então, quando ele escreve o seu evangelho, a ótica dele é muito disso, mostrar os milagres, mostrar a vida de Jesus, mostrar que ele era o verbo de Deus. Então, a visão de João é nessa direção. Quando a gente vai olhar para os 3 evangelhos sinóticos, cada um vai ter também a sua visão particular, e nós vamos ver isso, mas usando esses assuntos, essas fontes muito parecidas. Por isso, então, que a gente os chama de evangelhos sinóticos, com uma mesma base, uma mesma visão. Para vocês terem uma ideia disso, né, procurando a respeito, por exemplo, o evangelho de Marcos, ele tem apenas 53 versículos dele que você não encontra nem em Mateus nem em Lucas. Algo em torno de 8%. Então, se você ler Marcos, só 8% do evangelho de Marcos não está declarado ou em Lucas, ou em Mateus, ou nos dois juntos, né? Só para vocês terem uma ideia de como eles são muito, né? Tem essa visão parecida. Esse estudo que nós vamos fazer, nós não vamos fazer os livros sequenciais. Por exemplo, vou ler Mateus, os capítulos de Mateus, vamos ler Marcos, os capítulos de Marcos, depois vamos ler Lucas, os capítulos de Lucas. Na verdade, eu procurei, ou estou procurando montar um estudo para a gente seguir uma ordem cronológica. Mesmo que isso seja difícil, nós vamos perceber, aliás, é um outro detalhe importante, que os evangelistas eles não têm esse propósito, exceto Lucas, que ele vai fazer algo um pouco mais cronológico, ele até fala no início do seu evangelho. Mateus e Marcos, eles não têm essa preocupação de escrever, por exemplo, vamos falar do ministério de Jesus, seus 3 anos e pouco, lá vamos descrever os fatos na ordem que aconteceram. Não, eles não têm. Às vezes a gente vai encontrar coisas em lugares diferentes. Você fala, pô, mas um evangelho então tá desmentindo o outro? Não, negativo. Os evangelhos, eles foram escritos para um propósito, não necessariamente esse propósito tem a ver com a cronologia, né? Então a gente vai perceber, né, nesse ponto que pode haver aí uma ordem, né, que não seja cronológica. Por isso, quando eu montei esse estudo, o que a gente tentou fazer? Pegar os temas abordados e aí usar sim Lucas talvez como base, por ser o que tem mais aspecto cronológico, e separar em assuntos para a gente estudar juntos. Então não ler os livros sequenciais, mas, por exemplo, um assunto que foi tratado, nós vamos estudar
Se esse assunto foi tratado nos 3 evangelhos, nós vamos estudar esse assunto nos 3 evangelhos no mesmo estudo, nós não vamos ler separado. E caso aconteça, né, de assuntos diferentes do evangelho, a gente vai tratando assuntos específicos. Então eu separei esse estudo para a gente fazer nessa sequência. Então talvez a gente vá ter uma aula que a gente vai falar da mesma passagem acontecendo em Mateus, em Marcos e Lucas. E se tiver em João também, eu vou, não é pelo fato de João não ser, né, um sinótico e a gente não ter, eu vou trazer também para quê? Para a gente até perceber os possíveis complementos que uma passagem, né, pode trazer para outra. E durante eu separar esses temas, eu cheguei aqui em 301 temas. Aqui, na verdade, os 301 eu já deixei também separado, porque já tinha uns de João, sozinho de João. Então, se a gente separar o evangelho, eu encontrei, na verdade, não preparei, eu encontrei na internet, né, um preparo disso, de uma pessoa que pegou os evangelhos então e separou em 301 assuntos, temas que foram tratados, que é a ordem que a gente vai seguir mais ou menos. Se a gente observar, desses 301 assuntos, somente 17 assuntos foram tratados nos 4 evangelhos, ou seja, 5%. Provavelmente aqueles assuntos hard, né? Os mais importantes. Esses foram tratados de forma... foram tratados nos 4 evangelhos, né? E esses, por exemplo, essas 17 passagens, nós vamos olhar para os 4 evangelhos. Já se a gente olhar, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que desses 301, 63 passagens foram relatadas nos 3 evangelhos. Se a gente olhar, por exemplo, Marcos e Mateus, nós vamos ver 21 passagens. Se a gente olhar Mateus e Lucas, 23 passagens. Se a gente olhar Marcos e Lucas, 9 passagens. Então, só para vocês terem uma ideia de como um vai falando com o outro. Olhando de forma individual, por exemplo, Mateus tem 38 passagens que só se encontram em Mateus. Marcos tem 4 passagens e Lucas 58. Lucas, olha que detalhe interessante. Mateus tem 38, Marcos 4 e Lucas 58. Por quê? Porque nós vamos entender da forma com que eles escrevem e para o público que eles escrevem, as características da forma da escrita. Então, por exemplo, Marcos é um cara muito mais objetivo, reto, ele escreve pouco, né, com poucas passagens sozinhos, né? Inclusive nós vimos até lá anteriormente que ele é o que menos tem coisas sozinhos, né? Já Lucas é um cara que é muito detalhista, ele fez uma pesquisa muito acurada, ou seja, ele tem várias passagens que os outros evangelhos, né, não tem. Então é importante a gente ter isso em mente também, né? Dessa similaridade, mas tem coisa que não vai ser tão similar assim. E indo nessa direção, então eu gostaria de reforçar aqui pra gente que esses evangelhos, então, eles foram escritos provavelmente de uma mesma fonte, né? E aí entra uma discussão importante aqui, há alguns pontos aí de posições diferentes, de quem foi a fonte e quem foi o primeiro a ser escrito. Então uns dizem que provavelmente foi Mateus que foi escrito. A data deles, a gente também não tem certeza, né? Mas a data deles vai ficar ali algo em torno... Eu já vi até pessoas falando até de 45 depois de Cristo, mas grande parte dos estudos que eu fiz é entre 50 e 60 depois de Cristo, né? Marcos e Mateus, ou Mateus e Marcos, eles escritos entre 50 e 60 depois de Cristo. Lucas um pouquinho mais para frente, talvez 59, 60, 61, 62, alguma coisa assim, né? Mas assim, fica essa discussão. Quem foi o primeiro? Quem foi a fonte? Existe a linha que defende que foi Mateus a fonte, por ele ter sido uma testemunha ocular, Mateus até por ser um publicano, né, um cobrador de impostos, devia ser meticuloso, né, devia andar lá fazendo as suas anotações, escrevendo os seus oráculos, até depois da morte de Cristo, foi escrevendo isso para deixar isso registrado, e em dado momento ele então transforma tudo isso. Aí existe, inclusive quem pensa essa língua, essa direção, pensa que ele escreveu muito em aramaico, foi escrevendo, em dado momento então isso é traduzido para o grego e feito o seu evangelho, né? Então tem os que defendem essa tese. E aí Marcos usa Mateus talvez como base. Existem outros que
defendem que Marcos escreveu primeiro. Aí eles até dão o termo, né, que ele usou uma fonte uma fonte desconhecida para nós, desconhecida que a gente diz, não registrada como um livro, mas a gente sabe, Marcos foi um discípulo de Jesus, provavelmente, andou entre os 70, ouviu as coisas de Jesus, não era um apóstolo, não era um dos 12, mas estava ali. Marcos é sobrinho de Barnabé, que provavelmente foi outro que andou com Jesus também, né? João Marcos, até esqueci de falar que esse Marcos é o João Marcos, né? O sobrinho de Barnabé. E Marcos também foi um filho, a gente vê Pedro escrever nas suas cartas que Marcos foi um filho dele, ou seja, Marcos bebeu da fonte de Pedro. Alguns brincam até que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, né? Então é um dado importante para a gente ter como mente isso, né? Que a fonte provavelmente que ele usou pode ter sido o que Pedro relatou para ele, né? Pedro, que foi uma testemunha ocular muito grande aí de Jesus, assim como João, né? Se João pôde escrever o evangelho dele sendo uma testemunha ocular, no caso de Pedro, passando para Marcos também. Então, há essa possibilidade, ou ter sido Mateus, ou ter sido Marcos. Lucas não, Lucas a gente sabe que não foi ele, né? Mas de quem foi a fonte aí de escrito disso, eu falei do tempo já, né? Então, provavelmente Marcos e João e Mateus entre 50 e 60 e Lucas um pouco mais para frente. E eles, ao escreverem esses livros, eles vão focar em um público específico, eles vão focar o assunto deles para trazer a este público específico o propósito de Jesus Cristo. Então, quando a gente olhar para os evangelhos, a gente vai ter que ter essa leitura. Para quem que Mateus está escrevendo e qual que é o propósito de Mateus? Para quem Marcos está escrevendo e qual o propósito de Marcos? Para quem Lucas está escrevendo e qual o propósito de Lucas? Porque ao perceber isso, nós vamos poder então entender o porquê que vai ter uma diferença ou outra aqui. Por que Mateus cita muito o Antigo Testamento e já Lucas não? Então nós vamos ter que entender isso para poder, né? Porque senão a gente vai, primeiro, entrar nessa condição de falar, houve um erro aqui, porque a passagem em Mateus fala isso e a passagem de Lucas fala aquilo. Não é que foi erro. É porque a forma de se ver, e principalmente o propósito que se tem e o povo que está sendo objetivado, vai fazer com que isso ocorra. Nós não podemos ter em mente, gente, que quando a gente fala de sinótico, agora me veio na cabeça aqui um exemplo legal para a gente dar. É a mesma coisa que a gente pensar, por exemplo, vamos imaginar que que ocorreu um evento na nossa família. Então, aconteceu lá o nascimento de um parente querido nosso. E está toda a família lá esperando o nascimento. Então, cada um está ali vendo a situação, vivendo a situação, ou mesmo até outras pessoas que não viveram vão ouvir o relato. Então, isso acontece. Depois de 20 anos, 30 anos, a gente se reúne num churrasco de família e começa, lembra quando fulano nasceu? Lembro, legal, nossa, foi bacana, né? Foi no hospital X, né? Não foi no X não, foi no Y. Não, foi no X, lembra? Inclusive tava o fulano, não, o fulano não tava. Não tava sim, lembra, o Beltrano tava. Então, acontece muito disso, né? Ou até nem tanto essas discórdias, mas mais assim, poxa, quando ele nasceu, ele tinha o cabelo branquinho, né? Um lembrou do cabelo, o outro falou, nossa, eu lembro, ele era barrigudinho, né? Tinha um olhão quando nasceu, o outro vai lembrar de outro detalhe. E aí os relatos de cada um vai ser diferente. Não quer dizer porque um lembrou do cabelo e o outro lembrou do olho que eles são relatos que os dois não tiveram, não foram testemunhas oculares ali do que aconteceu. Eles foram, mas cada um vai relatar de uma forma. Muitos dos pontos aqui que nós vamos ver nos evangelhos vão nos dizer essa direção. Os três vão contar a mesma história, mas um vai observar um detalhe que o outro não observou. E vice-versa, o outro olhou um detalhe que o um não observou. Daí você fala, eles estão contando uma história diferente. Não, eles não estão contando uma história diferente. Eles estão contando a mesma história, o mesmo fato, que é um fato verdadeiro. Só que cada um vai dar o detalhe que lhe veio à mente no momento, né? Isso para Marcos e para Mateus. Provavelmente para Lucas, que fez uma pesquisa acurada, quem relatou para ele, né? Então, cada um vai trazer um ponto importante, mas isso não quer dizer que as histórias são diferentes, e a gente precisa ter isso em mente, né?
Então, nessa direção, olhando para o livro de Mateus, até se a gente olhar no versículo 1, nós vemos, né? Registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, aqui já nos dá uma indicação importante. Mateus é um judeu, primeiro. O que ele está trazendo da genealogia de Jesus? Ele fala de Davi, ele fala de Abraão. Se a gente olhar o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus tem uma promessa para Abraão. Deus tem uma promessa para Davi. Então aqui já nós temos uma indicação importante. Ainda avançando, no versículo 17 do capítulo 1 de Mateus, nós vemos assim. Assim houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio e 14 gerações do exílio até Cristo. Além de estar linkando de novo, mas aqui ele fala 14, 14, 14, 14. 14 períodos, 14 períodos, 14 períodos, 14 períodos. Meditando sobre isso, me veio algo maravilhoso na cabeça, gente. Primeiro 14 período, de Abraão até Davi. Quem reinava sobre Israel? Deus. Deus era o rei. Mesmo que eles se desviassem na época de Juízo, a gente vai ver muito, mas assim, eles se voltavam para Deus, eles não tinham um Deus sobre eles, um rei de novo sobre eles. O rei deles era Deus. Até quando tem um histórico lá com Samuel, a gente vê muito isso. Deus falou, tá bom, quer ter. Eles não entenderam quem que é o rei deles, mas tudo bem, quer ter, eu dou um rei para eles. Eles vão ver a bucha que é. Que aí entra no segundo período, que é esse período de Davi até o exílio. A gente vê aí os reis reinando sobre Israel e o declínio, a bagunça que se vira. Né? A ponto até das 10 tribos não existirem mais depois disso, de forma pura. Né? Foi tão feio o negócio que houve a divisão, né, de Israel, né, e até as 10 tribos deixando de existir. Eles vão para o exílio. Do exílio até Jesus, eles são reinados por outras nações. Por mais que eles voltem para Jerusalém, lá na época de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, eles não vão ter mais um rei sobre eles, até a vinda de Jesus, que é o cumprimento dessa profecia. Na verdade, e aí nós vamos começar a perceber o propósito de que Mateus está escrevendo. Primeiro, que ele escreve para os judeus, então o objetivo de Mateus é mostrar para o seu povo quem é Jesus Cristo, como o quê? Como o Rei eterno, como o Messias prometido, aquele que o povo esperava. É Jesus. Ele é o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Ele é o cumprimento da aliança de Deus com Davi. Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento direcionadas a esse assunto. Ele é o cumprimento da lei. Ele é tudo. Ele é o cumprimento do que nós vemos nos relatos do Antigo Testamento. E não é à toa que é por isso que Mateus vai ter muitas coisas do Antigo Testamento, muitas profecias. Ele vai trazer muitos assuntos do Antigo Testamento. Outra coisa legal, você vê que a gente percebe nos escritos de Mateus, e a gente sabe que ele escreve por judeus por isso, ele fala de costumes e tradições judias, ele não explica o que é aquilo. Por quê? Porque ele não está falando para alguém que é de fora, ele está falando para alguém que é de dentro. Ele não vai explicar por que acontece, por que o judeu tem essa tradição. O judeu já sabe. Então por isso que a gente crê nisso. Então nós entendemos quando lemos o livro de Mateus isso, que ele está escrevendo para os judeus, mostrando Jesus como Rei eterno, prometido, filho de Davi, aquele que veio para reinar eternamente. Lembra a profecia que Deus faz para Davi? Né? Isso não quer dizer que tira o título dele de filho de Deus, né? Mas ele está falando para os judeus, sabe aquele que vocês esperam? É ele, é Jesus. Então todos os assuntos que a gente vai olhar para o Mateus vai ter esse propósito. Quando a gente olha para Marcos, nós vamos ver assim, né, o versículo 1 de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E também quando a gente olha para o capítulo 10 de Marcos, versículo 42 a 45, nós encontramos o propósito. Olha o que diz o texto. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, nessa direção,
Aqui não deixa explícito que foi escrito para os romanos, mas por onde Marcos andou e pelo tipo de escrita, a gente então acredita que ele escreveu o seu evangelho para os romanos, os que viviam em Roma, para mostrar Jesus como? A gente fala de servo, né? Aquele que veio para servir, mas eu digo melhor, eu tenho na minha cabeça que é o líder perfeito. E Marcos vai confrontar tudo isso, ele confrontou aqui. Sabe esses líderes que vocês olham aí, o imperador, os cônsules, que eles querem ser servidos. O ego deles é tão grande que eles fazem até atrocidades em detrimento de serem servidos. Eles matam, eles roubam, eles fazem o que for necessário para que eles possam ser servidos. Mas não é assim. O líder perfeito não é assim. O líder perfeito é aquele que é servo. É aquele que veio para servir. Se você quer ser, sirva. Quer ser o primeiro? Seja escravo. Olha o redirecionamento que Marcos vai trazer sobre o verdadeiro líder, sobre quem é o nosso rei eterno. O nosso rei eterno não veio para ficar sentado no trono lá, sendo servido. O nosso rei eterno está na história desde sempre, ele é o verbo, ele é aquele que disse haja luz, ele é aquele que andava na frente de Israel como uma nuvem durante o dia no deserto e de uma coluna de fogo durante a noite. Ele é aquele que se envolve com o seu povo, vem fazer uma refeição com o seu amigo Abraão. Ele é aquele que estava com Davi. É aquele que veio para servir, é aquele que se torna carne e se entrega por nós. O justo se entregando pelos injustos. O Filho de Deus, o unigênito, se tornando o primogênito de toda uma raça, que agora vai servir como ele. E lembra, gente, que o próprio povo ali se perdia na nós hoje, até hoje, né? A gente espera vir um líder que destrua tudo, que reine, aquele líder com poder, né? Jesus tem todo o poder, mas ele usa esse poder para outra coisa. Ele usa o poder para servir. E esse é o propósito. Ele vai escrever muito isso, confrontando então com essa questão, né, dos líderes ali que eram egoístas, egocentristas e daí por diante, né? Nós vamos perceber que é uma escrita muito simples. Quem estuda grego lá fala que é muito simples, né? Um grego muito básico, né? Direta, sem enrolação, sem frufruzinha, vai, escreve e acabou, né? E é um evangelho de muita ação. Como ele vai mostrar Jesus como servo, né, o líder perfeito servindo, nós vamos perceber muito disso, muita obra de Jesus fazendo muita coisa. Alguns comentaristas brincam, dizem até que quando você sai, se você pegar Marcos para ler numa vez só, você sai até cansado de tanto que a gente vê Jesus trabalhando. Mas Marcos então escreve com esse propósito. Já Lucas, nós vemos assim, né, do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1 de Lucas. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas, né, que tem guardado já, né? Então aqui nós percebemos, né, Lucas escreve para uma pessoa. Aí tem uma discussão se aqui porque o Teófilo, o nome Teófilo quer dizer Teo de Deus, filho de amigo, né? Amigo de Deus. Se ele está escrevendo para todo amigo de Deus, se é uma pessoa, pelo texto aqui a gente crê que é uma pessoa, e o nome excelentíssimo, né? Provavelmente põe aí Teófilo numa posição talvez de destaque, né? Então ele escreve mais que, apesar de ser para uma pessoa em si, vai ser uma escrita direcionada para gentios, porque Teófilo era um gentil, né? E então ele escreve nessa direção, mostrando aqui de novo que ele não era um judeu, ele não era um dos apóstolos, ou ele não era um dos seguidores de Jesus, mas foi alguém que investigou, que foi a fundo. Ele até usa o termo cuidadosamente. Então imagina, né? Deve ter ido para Jerusalém, deve ter ido para Antioquia, deve ter ido para Nazaré, deve ter ido para Belém, deve ter ido para todo lugar para escrever, deve ter falado com Maria, né? Deve ter falado com todo mundo aí para tentar tirar o máximo dessa verdade possível, né? Outro trecho interessante, se a gente ler no capítulo 1, de 31 a 33, nós vamos ver assim:
Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe trará um trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então aqui ele mostra já o seu propósito de mostrar Jesus como homem. Não, ele não deixa aqui também de linkar, por exemplo, Davi, Jesus como filho de Davi, como rei eterno, mas o grande propósito dele é mostrar Jesus como homem, que também era outra heresia. Se a gente vê que João escreve lá para combater a heresia de que Jesus era Deus, nós vamos perceber aqui que Lucas está combatendo essa heresia que Jesus era homem também. Então Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A heresia é que Jesus não era homem, né? Ele está combatendo essa heresia, né? Então nós vamos perceber isso. Inclusive na genealogia, né, de Jesus, olha que interessante, Lucas 3, de 21 a 23. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado e em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele era como se pensava. Aí começa a genealogia. Filho de José, filho de Eli. Aí ele vai na genealogia até o versículo 38, que termina: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então mostrando aqui a humanidade de Jesus, né? O batismo, algo real ali, né? A presença até da Trindade nessa dinâmica do batismo dele, né? Ele fala que a idade, 30 anos, ele era um homem, ó, tem idade aqui, ó, 30 anos, né? Ele era como se pensava, ele era filho de José. Engraçado que ele começa então mostrando isso, né? Apesar de José ser o seu pai de forma, né? Porque ele foi concebido dentro de Maria sobrenaturalmente, José era o seu pai. Então olha que coisa interessante, né? Então ele tem esse propósito, escrever para mostrar Jesus como homem perfeito, que no meio gentil ali já estavam, né? Deturbando, falando que Jesus não era um homem, né? Que ele é descendente de Adão. Penso que ele está linkando muito aqui a Gênesis 3, sabe aquele que vai esmagar lá a cabeça de Satanás? É esse, é o cumprimento dessa profecia pós-queda, né? Então nós vamos perceber muito isso. Vimos, como falamos ali anteriormente, o estilo grego tinha muito disso, de você escrever com muito detalhe. Se o romano era um cara muito rápido, ele não gostava de muito detalhe, o grego já quer. Então a escrita dele vai ser muito, né, nessa direção. Então nós vamos perceber no relato, né, de Lucas muito esses detalhes, muito essa questão aí da forma com que nós percebemos, né? Então até aqui o que eles, a forma com que eles foram escritos, né? Mas gente, o mais importante, o que eu espero que a gente possa, né, aprender, usufruir aqui nesse estudo, é que através dessas interpretações que a gente vai fazer desses evangelhos, encontrando essas complementações, discutindo possíveis contradições que a gente possa encontrar, a gente entender a visão completa de Jesus Cristo. E olha que interessante, é necessário que a gente veja ele de várias óticas, ver ele como Deus, ver ele como homem, ver ele como rei, ver ele como servo, né? A gente entender a grandeza, a dimensão de Jesus Cristo e o nosso objetivo, como a gente fez quando estudou João e tentou encontrar ali a divindade de Jesus, a gente encontrar essas coisas nestes evangelhos. Então, gostaria de convidá-los aí para embarcarmos nessa viagem. Espero que seja uma viagem maravilhosa, que vocês gostem e que principalmente possamos conhecer o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que isso transforme o nosso coração para buscarmos a sua verdade e seguirmos os seus caminhos, que a gente possa se negar a nós mesmos e seguir a Ele, que é o nosso Mestre. Amém? Era isso por hoje e nos vemos no próximo encontro. Até lá, um abraço!